Estudar o processo do fim de uma estrela massiva é algo magnífico. Aquele evento que a gente conhece de supernova, que marca o fim de uma estrela que é muito mais massiva que o nosso Sol. Mas estudar também o processo de uma estrela semelhante ao Sol, com a massa igual ao Sol, posso dizer assim, é ainda mais empolgante na minha opinião. O Sol de fato não vai explodir em supernova, desprender aquelas camadas externas com uma grande explosão, podendo se transformar em um buraco negro como muita gente pensa. Isso não vai acontecer com o Sol. No fim da vida do Sol, pode dizer assim, entre aspas, o Sol irá se transformar em uma estrela menor, de fato brilhando apenas o seu núcleo. Se transformará em uma anã branca. De fato, existem milhares, bilhares de anãs brancas só dentro da Via Láctea, imagine fora. Só que partindo desse princípio, a gente começa a hipotetizar um objeto que essas anãs brancas podem se transformar. Primeiro, ela é uma estrela com a massa igual ao Sol. Depois que ela morre, ela se torna uma estrela mais fria, menor. E o que acontece a partir daí? É aí que surgem as anãs negras. As anãs negras, basicamente, pode marcar o fim de uma anã branca. Só que esse processo, meus amigos, pode levar até 1 trilhão de anos para ela se transformar. De fato, a gente nunca viu uma anã negra. Mas como se trata de uma estrela fria, que está basicamente morrendo, né, uma anã branca, a partir com que o tempo for passando, ela vai perdendo cada vez mais sua força, seu brilho, né, de fato, aquela fusão que acontece dentro dela, que libera partículas de energia, que é o calor do Sol que a gente sente, basicamente. Funciona assim também uma anã branca. À medida com que vamos hipotetizando, a gente vai descobrindo algumas coisas do futuro dessas estrelas. Basicamente, quando ela se torna em uma anã negra, ela deixa de brilhar, se torna estrelas extremamente frias. Elas, de fato, nesse período não vão brilhar. Mas o estudo também aponta que a fusão acontece mesmo em temperaturas a zero. De fato, só leva muito tempo para acontecer, mas acontece. E a partir do momento que isso acontece, meus amigos, eu posso dizer assim que é algo um pouquinho assustador. Amigos, esse processo vai marcar o último ato. Basicamente, essas anãs negras, quando chegar nesse estágio de estrela muito fria, elas terão o mesmo tamanho da Terra. Porém, a sua densidade pode ser ainda maior. Ao mesmo tempo que ela tem o mesmo tamanho da Terra, vai ser tão massiva quanto o Sol. E, meus amigos, o astrônomo chamado Kepler estudou um pouco sobre esse futuro e diz que a fusão acontece mesmo em condições muito frias. As estrelas que já são anãs negras, elas podem levar até 1 trilhão de anos para acontecer a fusão dentro delas. Será como um ato de supernova. Bem, nem todas irão explodir em supernova. Algumas vão continuar sendo anãs negras, porém outras irão sim explodir. Agora imagina, você está sentado vendo uma peça de teatro. Essa peça de teatro, basicamente, é o início até o fim do universo. Você sentado na sua cadeira, você tá vendo o momento em que o universo começa, e você vai assistindo toda a história do universo até chega o fim da peça. No fim da peça, ou seja, o fim do universo, você vai vendo que a própria expansão do universo, a mesma energia escura que faz expandir o universo em uma velocidade imensa, é a mesma que está destruindo toda a estrutura do universo. A expansão do universo vai ser tão severa que vai afastar um objeto a outro. Você vai ver buracos negros explodindo, galáxias se dispersando. Você está assistindo um ato tão severo que nem mesmo a velocidade da luz poderia alcançar quem estava vendo distante. Nesse exato momento, você poderia ver essas anãs negras explodindo em supernova, acontecendo no último ato do universo. Segundo o nosso astrofísico que nos deu uma hipótese, um vislumbre desse futuro distante. Segundo ele, a explosão de supernova de uma anã negra pode ser o último ato a acontecer no universo. Depois disso, o universo se tornará silencioso, sombrio e escuro, sem absolutamente nada. E no final também você pode ver que as anãs negras ficaram trilhares de anos escuras e no final de tudo elas brilharam. E assim acaba a peça.